Nós vamos tentar ser mais bem-sucedido do que na primeira fala, bem? E eu quero começar essa parte, já que vamos falar sobre liderança multiplicadora, esclarecendo duas palavras desde que a minha fala. A primeira foi, o irmão me perguntou assim, disse assim para mim: irmão, esse negócio, o cara não tem que ser um empreendedor? Um dos pastores me perguntou isso, e eu respondi para ele na minha experiência. Eu acompanho a vida do pastor Silvado há muito tempo, e eu disse: olha, é uma diferença muito grande. A gente às vezes acha que é algo impossível de realizar. Eu não sou um cara empreendedor, eu sou um cara sonhador. Empreendedorismo, se eu fosse um cara empreendedor, eu seria um cara que na vida pessoal seria muito rico. Mas empreendedorismo não, o sonho. Aquilo que foi falado aqui sobre o sonho, a visão, ser do pastor, isso é um óbvio. Agora, nós temos uma grande diferença. Uma vez eu li um livro, A Liderança de Ouro, de John Maxwell, e eu tirei uma frase daquele livro que eu fiz como meu estilo de vida. E qual foi a frase? Me cercar de pessoas que tenham habilidades e competências que eu não tenho. Então, quando eu li isso, eu peguei isso como filosofia de vida. Me cercar de pessoas que têm habilidades e competências que eu não tenho. Seja mais idoso, seja mais jovem. Então, as minhas deficiências eu preenchi na minha liderança com esses caras, cabeção, esses caras fantásticos. Então, eu tenho um sonho, e aí eu compartilho com o sonho com o meu discípulo, e aí ele organiza tudo, ele está antenado com o que acontece na Willow Creek, ele está antenado com o que acontece com Saddleback, ele está antenado com o que acontece em São José dos Campos, ou está antenado no que acontece em Bacaxeri. Ele organiza os meus sonhos, o meu desejo. Agora, eu tenho que ser apaixonado. Então, esse é o primeiro. Segundo, foi no intervalo o irmão perguntou sobre a questão de: pastor, eu fiz uma caminhada diferente do senhor, a caminhada de ser pastor auxiliar, e eu não tenho crise com isso. Não, a minha ideia é assim: o pastor auxiliar, que ele está numa figura hierárquica, ele é um perigo. O pastor auxiliar, que tem no pastor titular o seu discipulador, que eu não tinha, então ele manda e o cara obedece, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Agora, se a relação não é uma relação hierárquica, não é uma relação da verticalização, mas da horizontalidade, não é uma relação piramidal, é uma relação de discipulado, cara, essa é uma parceria que vai por longos e longos anos, tá bem? Agora, vamos falar sobre transformando membros em líderes, certo? Eu gosto dessa frase, o pastor, o nosso missionário Roosevelt, ele colocou parte, e eu gosto disso, eu acredito nisso. Eu acredito que a menos que os membros dos pequenos grupos eles se convertam em líderes de pequenos grupos, poucos frutos duradouros vão permanecer. Lembra da experiência que eu contei aqui com os irmãos? Eu fiz um grande projeto, Casa do Julgamento, eu tive mais de 1.200 conversões, ou seja, decisões, mas eu não permaneci porque a minha igreja era uma igreja de membros. Ela tinha 390 membros e 1.217 fizeram uma decisão, mas eles não eram discípulos, eles eram membros da igreja. E ser membro da igreja é uma coisa e ser discípulo é outra coisa totalmente diferente. Então, eu entendi que aqui as igrejas só não fazem colheita por terem pequenos grupos. Quando o pequeno grupo é uma estrutura, ela não fez o que foi falado aqui, ela não trabalhou a questão relacional por princípios, ela saiu de um paradigma, ela criou outro paradigma, ela destruiu uma estrutura, ela criou uma outra estrutura, mas ela não fez colheita. Então, elas fazem colheita porque tem trabalhadores para fazer colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita, ok? Então, a porta da minha igreja era tão grande quanto a porta do fundo. O número que entrava pela porta da frente era o número que saía pela porta do fundo, porque não havia a questão relacional e discipuladora. Eu não vou me deter nisso aqui, porque você está levando para casa isso aqui. Né?
Mas se eu fosse você, levava... Eu estava falando com o pastor Silvado aqui, dizendo assim, ó. E eu quebrei a cara, porque eu comecei essa caminhada há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, eu só tinha o MDA. Há 9 anos atrás, eu só tinha visão celular. Há um tempo atrás, surgiu o DNA em BH. Eu corri atrás, eu fui para o Ceará, eu fui para BH, eu fui para Santarém, eu corri atrás e eu então queria o novo. E presta atenção, pastor, que eu vou dizer uma coisa para você, que é a experiência de um cara que realmente quebrou a cara, ok? Eu falava do novo em detrimento do velho. E eu meti o sarrafo, conhece a expressão sarrafo? Ok. Eu meti o sarrafo na historicidade. Aí eu fui fazer um treinamento do MDA e era um batista que tinha migrado para a visão e ele meteu a lenha nos batistas. Ele acabou e eu fui derretendo na cadeira. E eu disse, é isso que eu faço. Falo mal da minha casa, falo mal da minha denominação, mas porcaria de pastor que eu sou. Eu não tenho ética. Eu estou pastoreando uma igreja que há 25 anos foi fundada por os batistas. Há 25 anos alguém deu a vida. O crescimento e o entendimento das informações é num plano crescente. Eu voltei, peguei a minha turma no treinamento do MDA. Vamos embora, acabou o nosso treinamento. Cheguei na igreja e eu disse para a igreja, eu ouvi alguém batendo na gente e eu quero pedir perdão a todos vocês por ter falado mal da nossa estrutura, ter falado da nossa história, e eu prometo nunca mais falar mal dos batistas. Aí a igreja se levantou e me aplaudiu. E eu ganhei um pontinho na credibilidade com a igreja, ok? Por quê? Porque eu entendi que a fonte que gerava todo esse movimento era a mesma fonte. E aí, do que a junta fez, ela elaborou para você um roteiro de ações que, se você seguir, você terá menos transtornos que eu tive. O outro ponto são os resultados quando você segue isso. Tendo em vista que você vai levar isso aqui, eu quero falar agora da minha experiência. E eu quero falar assim, queridos, eu ia passar um vídeo, mas eu vou ganhar tempo não passando esse vídeo. Liderança multiplicadora, sonhar, que é o que eu falei para o irmão ali no corredor, sonhar. O homem de Deus é um homem que sonha, ele não é diferente de José. Se você não sonha, você não tem uma ação motivacional. Sonhar com tudo que você viu aqui, é você acreditar em algo possível, é chamar as coisas que não são como se já fossem, as coisas que não existem como se já existissem. Se eu olhasse para a minha estrutura e para as dificuldades, se eu olhasse para os problemas, queridos, eu não daria um passo. No treinamento que eu fiz, junto tinha um pastor, e aí ele lá em Beceira, em Fortaleza, a igreja Batista Central, que é uma igreja em pequenos grupos, que é assim que Armando Bispo chama, e tinha um camarada lá, e a gente estava ouvindo a palestra, aí tinha um outro pastor, e ele olhava para mim, e balançava a cabeça e dizia assim, cara, é isso aí, esse é o caminho, cara, isso aí, tá certo. Aí eu balançando a cabeça, gostando da motivação dele, e aí nós olhávamos um para o outro, ele disse, mas eu não vou fazer nada disso. Eu falei, não entendi, ele disse, e eu quero lá trabalho. Chega, queridos, pequeno grupo, multiplicador, é alguém que quer deixar um legado para uma geração que vem, pois outra geração contar os grandes feitos de Deus. E nós precisamos acreditar nisso, sonhar, porque quando você sonha, você decidiu fazer a diferença. É isso que nós queremos, é fazer diferença. E eu decidi assim, eu vou fazer a diferença. Quando eu vou fazer a diferença? Fazendo como? Fazendo, multiplicando líderes eficazes. Então, o primeiro passo para desenvolver líderes de pequenos grupos multiplicadores, não é você dizer assim, agora eu vou fazer a minha igreja crescer. Nada disso. Qualquer método faz a sua igreja crescer. Sabe por quê? Porque é a paixão.
é o que você faz com paixão. E o crescimento é porque a igreja não é sua, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Agora, eu quero perguntar para você assim, se você bater as botas, fechar o paletó, que líder é o seu discípulo? Quem foi que você formou, formatou, delineou? Você entendeu a diferença? A minha maior alegria é eu sentar e ver os meus meninos, pastores, pregando e pregando melhor do que eu. A minha maior alegria é o cara dizer assim, pregando, ele diz, como diz o nosso pastor Valmir, é a minha alegria. É vida na vida. Então sonhar, não em fazer a minha igreja crescer, mas sonhar em fazer discípulos. E discípulos que geram discípulos. Se você pensar nisso, queridos, vou sair daqui e pensar assim, ó, quem é o meu discípulo na Igreja Batista Novo Mundo? Quem é o meu discípulo na Igreja Batista da Alameda? Quem é? Que a igreja não precisa passar por uma sucessão pastoral desastrosa e dolorosa, porque a igreja não tem um plano e não tem um homem que dê continuidade aos sonhos que Deus idealizou para a minha igreja. Por que minha? Porque o pronome possessivo. Porque minha significa que você sonha construir um legado que vença o tempo. E quando você consegue entender isso, que sonhar, querido, é desenvolver novos líderes, é sonhar em mentorear líderes saudáveis, em crescimento, multiplicadores. Eu vou acreditar nesse negócio, e quando eu acredito nisso, olha o que eu tinha, 10 pequenos grupos, em 2008. 10. Os mais velhos diziam assim para mim, aonde você vai chegar com esses meninos? Mas a minha igreja era uma igreja estrutural. Sabe o que era uma igreja estrutural? Era uma igreja que fazia assim, todo sábado tinha um culto jovem. Eles gastavam energia, eles brigavam com todo mundo porque não cediam espaço nem para casamento, nem para nada. A união feminina brigava com o unijovem, a unijovem brigava com os homens, que brigava com não sei quem, que brigava com não sei quem. Aí eu perguntei assim para os jovens, um por um. Se Deus pedisse o seu Isaac, você daria? Daria, pastor. Ok. Pegava um outro, levava para lanchar lá no Shell Dog, comendo hambúrguer gorduroso, aquilo que gordo gosta, né? Aí eu falei assim, se Deus pedisse o seu Isaac, você daria? Aí daria. Aí fui um por um, de boca a boca. Se Deus pedisse o seu Isaac, você daria? Daria. Aí eu reuni todos eles e eu perguntei a vocês, se Deus pedisse o Isaac de vocês, vocês dariam? Todos vocês disseram, daríamos, pois o Isaac de vocês é o culto do sábado. Nós vamos repensar. Vamos organizar. Você já pensou? Aí comecei, querido, com a juventude da igreja. Não foi a igreja toda. Não comecei com a igreja dele, só com a juventude. Eu amei essa proposta do pastor Silvado. Sabe por quê? Porque quando um jovem vai pedir treinamento na nossa igreja, eu digo, não dou treinamento para você não, porque eu encho o seu coração de gás e o seu pastor não concorda, ele vai dizer que eu estou querendo criar um motim na igreja dele. Agora o pastor já está aqui, já se converteu, graças a Deus. Vai agora trazer a juventude vai dizer, o pastor diz isso, meu filho, vá, Deus te abençoe. Querido, 10 pequenos grupos é o que eu tinha, de jovens, adolescentes e jovens, para eu não mentir. Mas eu sonhei que aquela igreja com 390 membros, em 2008, 10 pequenos grupos, ela ia se multiplicar. Quando nós chegamos a 2015, fechamos agora em 210 pequenos grupos multiplicadores. O que foi que eu fiz? Sonhei com líderes. Eu não sonhei em dar um bom pregador. Aliás, eu brinco aqui com os meninos, é assim, ó. Fabrício prega, Tunala prega e eu conto causos. Certo? Por quê? Porque eu não sonho em ser pregador, eu não sonho em pregar isso, aquilo, mas eu sonho em fazer discípulos. Eu quero que quando eu morrer, na minha lápide esteja lá, e esse era um discípulo que fazia discípulos. Sabe por quê?
Porque quando a gente vai no sepulcro, no cemitério, a gente fica olhando assim, ó, esse aqui nasceu em 1940, morreu em 2012. Para Deus não importa o tempo que você nasceu, nem o que você morreu, mas o que importa para Deus é o hífen, é como você viveu. Qual hino? Quer cantar? Como? Qual hino você quer que canta? É isso, querido. Vou morar lá no céu. Entendeu? Gente, o que importa é o estilo de vida. O que importa é a qualidade de vida. Então a gente fica falando assim, não, eu vou ler. Eu nunca sonhei em ter uma igreja grande, não é mentira. Tanto é que quando a minha igreja chegou a 600 membros, eu fiquei desesperado. Nunca sonhei. Mas eu sonhei, queridos, em fazer dentro do reino de Deus uma história diferente. E como eu me alegro com esse treinamento e esse congresso aqui, porque, queridos, a nossa denominação, as nossas igrejas, o reino de Deus vai ganhar quando todos nós sairmos aqui sonhando. E a visão tem de dominar a sua vida, e você precisa ser capaz de transmitir essa visão. O primeiro livro que eu li foi na década de 80. Década de 80, Grupos Familiares. Com David Young Shu, ou Paul Young Shu, como alguém quer chamar. Lembra? Grupos familiares. Era um começo na minha vida de sonhar com aquilo lá. Eu queria, você crescerá somente na medida do seu sonho. É por isso que foi falado aqui o tempo todo. Não delegue a visão para o outro. Não deixe que o outro faça um trabalho que tem que brotar do seu coração. Tem que brotar da sua alma, tem que brotar, querido, da paixão do seu espírito. Sabe o que é aquilo? Quando você fala como líder e diz para o povo, olha, marche. Agora, querido, se você é um camarada que já nasce assim, líder, desmotivado. Pois é, meus irmãos, Deus está trazendo uma nova visão para a nossa denominação. Fui lá no Multiplique. Que coisa linda! Mas que lindeza que você está falando! Quem diabo vai querer seguir isso? Ninguém! O cara não tem paixão, ele tem que gritar, sabe? Caramba, você é isso mesmo! É um sonho! Quando você olha, querido, olha aqui, a habilidade em ouvir Deus, sonhar grandes sonhos, estabelecer alvos claros, crer em Deus para atingir os alvos e estruturar sua igreja para atingi-los, fez com que ele se tornasse o pastor da maior igreja do mundo. Objetividade, onde eu quero chegar? Aí um outro pastor, não vou dizer o nome, está no Tocantins, mas é do Rio, ele diz... eu estou me aposentando, vou mexer com isso nada. Aí eu estou falando de discipulado 1 a 1 com ele. Pastor fulano, discipulado é 1 a 1. Aí ele diz, é meu, cara. É. Eu que não quero me meter na vida dos outros. Discipulado é isso, cara. Pelo amor de Deus, sonhar. Sonhe multiplicar líderes. Multiplicar líderes é um sonho bíblico. Você vai encontrar no Novo Testamento Cristo. Tunala colocou aqui os versículos lindos para você. Jesus gastava tempo comendo, lógico, eu acho que Jesus era gordinho. Que ele comia muito, foi chamado de glutão. Essas piadas com gordinho não tem graça, gente. Deixa os caras ser gordinhos. Era assim, ó. Jesus comia, viajava, sentava, deitava. Passava um tempo, aquilo que os acadêmicos de medicina fazem, a residência. Jesus fez residência com os apóstolos. 3 anos ensinando, compartilhando a visão. Você quer ver uma forma de treinar os líderes? Fabrício falou aqui, Tunala enfatizou, você pode formar escola de treinamento de líderes, tem que formar. Mas eles não saem preparados, sabe por quê? Porque, queridos, a igreja, ela dá a oportunidade. A denominação pode dar o reconhecimento, mas a autoridade, ela é teogênica, ela vem de Deus. E você só treina a pessoa no dia a dia, no pequeno grupo. É do prático para o teórico e não do teórico para o prático.
Não se forma um discipulador numa sala de aula, mas se forma na vida. E quando a gente constrói isso, a gente entende o que é que Paulo escreve a Timóteo. O que ouviste de mim, vamos ler juntos? O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Eu vivi muito tempo numa cultura muito gélida. Vocês sabem que português é muito bruto, né? Quem já conviveu com português é muito bruto. Então, eu quando cheguei no Brasil, eu não sabia abraçar. Não sabia. Não sabia pedir por favor, nem obrigado. Nada disso. Agora imagina um líder que não sabia abraçar. Que não sabia ter contato. De maneira nenhuma. E aí eu tive que reaprender isso. Aí Deus me manda para uma cultura que é popular, mas numa igreja formada de pessoas que têm medo de contato. Vem cá, barrigudinho, vem cá, Tunala, vem cá. A gente vai abraçar o cara, quem vai abraçar o cara é esse, olha como é que vai. Aí eu comecei a querer abraçar o cara, eu falei, cara, vamos abraçar, e o cara me abraçou lá. Não, cara, pança com pança, abraça. Não tem medo não, ninguém vai chamar você de boiola. Relacionamento. Acabou. Foi um abraço. Isso aqui foi um comprou. Abraço poderoso. É que acabou a hora. Acabou a hora já? Querido, acabou a hora. Você vai estar dizendo que acabou a hora. Tem 15 minutos ali, cara. Aqui. Abraçar, querido. Coisa melhor do que você abraçar um cara. O homem tem medo de abraçar, a mulher abraça, que é uma coisa doida. E ninguém chama ela de sapatona. Homem tem medo de abraçar e ainda dá um tapa desgraçado na gente. Que isso, cara? Qual é o medo de você dizer que o irmão é irmão? Abraça o cara. Amor. Isso, querido, quebra um paradigma do gelo. Então, se você quer pensar, e aqui é um grande desafio para cada um de nós, olha só, demonstre. Você tem que demonstrar. Se você não demonstrar, você está dizendo, faça o que eu não faço. Agora, demonstrar uma liderança multiplicadora. Existem membros em nossos pequenos grupos que têm um relacionamento saudável com Deus. Eu não avaliei isso positivamente. E quando eu acordei para entender isso, queridos, eles são crentes verdadeiros. E eu dizia que eles não eram crentes. Agora, veja, eles não sabiam desenvolver um estilo de servir. E o que aconteceu? Elas têm motivação, inspiração e não precisam de condenação. Um missionário nosso chamado Tomé Fernandes. Eu fiz a pós-graduação em missiologia e ele disse assim, tem um pensamento indiano que diz assim, não amaldiçoe as trevas, acenda uma vela. Não basta você otimizar o negativo do povo, acenda uma luz de esperança. Se você sentencia de que o povo é difícil, a dificuldade está na sua cabeça. E é por isso que você precisa entender que nesse demonstrar, subiu aí mais do que deveria, você precisa moldar os métodos corretos e mostrar aos outros como utilizá-los. Seja um modelo de liderança eficaz, multiplique líderes mostrando como fazer. Se tem algo que eu aprendi no DNA positivo, porque tudo tem um positivo, foi quando Paulo Mazzoni disse para mim assim, e como vai o seu pequeno grupo? Falei, não, eu não tenho um pequeno grupo, porque eu sou o líder dos líderes. Falei, não, você é um hipócrita. Você tem que ter o seu pequeno grupo. Como que você vai mostrar o caminho da liderança se você não se multiplica? E aí, queridos, eu voltei para o Tocantins e abri o meu pequeno grupo no meu prédio, no meu apartamento e comecei uma jornada de multiplicação. O que nós precisamos entender é que nós mesmos, nós líderes, temos medo e não sabemos fazer porque nós somos tão programados em pregar no púlpito que nós desaprendemos de compartilhar o amor de Deus sem o evangeliquez. Nós não sabemos evangelizar. E eu estou falando de mim, eu não sabia mais evangelizar.
Eu não sabia. E digo uma coisa para vocês. Você conhece aquela piada? Piada não um caso verdadeiro, né? Mas eu não sei com quem aconteceu. A mãe chega para o filho e diz assim: meu filho, vamos para a igreja. Como? Vamos para a igreja. Está na hora da igreja. Ai, eu não quero ir na igreja hoje. Meu filho, vamos para a igreja. Pai, mãe, por que eu tenho que ir para a igreja? É um lugar chato, de igreja fofoqueira, de igreja que cria trabalho, de igreja que tem problema. E ele acabou com a igreja. E a mãe disse: meu filho, vamos para a igreja. Só vou te falar essa vez, vamos para a igreja. E aí ele diz assim: mãe, me dá 2 motivos para eu ir na igreja. E ela diz: primeiro, você é um homem de 44 anos. Aí ele é. O segundo motivo, você é o pastor dela. Às vezes nós nos desencantamos. E quando você se desencanta com a igreja, você tem dificuldade disso aqui. Multiplicar líderes. Você precisa usar o poder da demonstração. E quando você faz isso, você precisa se comprometer em dizer o que você está fazendo. E como fazê-lo de maneira eficaz. Terceiro, querido, eu preciso descobrir. Foi falado o tempo todo. Eu descobri o meu discípulo. O líder ou a liderança de pequeno grupo que você vai treinar, ela vai reproduzir o que você estará a ensinar. Da mesma forma como você procedeu, da mesma forma acontece. Descobrir multiplicadores estão sempre procurando líderes em potencial e sempre tem vários auxiliares. Os meus 6 pastores, eu falei aqui, os meus 6 pastores saíram de mim. Todos os 6 pastores que eu tenho hoje, não tenho nenhum pastor de fora. Todos. Eles lideram redes, eles lideram pequenos grupos, eles supervisionam e eles fazem o mesmo. Hoje nós estamos nesse processo que o Fabrício colocou aqui para vocês, no processo de terminar a formação para agora exportar missionários para abrir pequenos grupos em outros lugares. Aposentados que podem dar 2 anos para abrir um pequeno grupo, funcionários federais que podem se locomover. Nós chegamos ao entendimento de que eles podem fazer a obra de Deus. Agora, qualidades que devem ser procuradas. Paulo disse a Timóteo para buscar qualidade de fidelidade. Alguns preferem expandir isso um pouco, mas eu quero falar do que eu estabeleci como liderança. Veja, é a minha realidade que eu estou a compartilhar com os irmãos. A minha realidade, eu digo assim, eu tinha dificuldade com eles. Eles diziam assim: pastor, como que eu vou descobrir o meu líder em treinamento? O diácono fulano, Deus me livre, não faça isso com ele, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não escolha líderes que não entenderam o processo. Nós estabelecemos essa caminhada há 3 anos. O líder em treinamento é alguém transparente. É alguém ensinável. É alguém submisso. É alguém tratável. É esperançoso. Ele é um servo. Aí a gente fala assim um com o outro. Escolhi fulano como líder em treinamento. Ele passou no teste? Ok, passou, aprovado no teste. Então, esse é um critério que tanto o velho quanto o novo faz questão de observar na caminhada. E aí nós usamos como parâmetro aprofundar relacionamentos, como Jesus aprofundou, e ele desenvolveu os seus discípulos estabelecendo um relacionamento com eles. O parâmetro, queridos, é o de Cristo. Esse é o parâmetro nosso. Você sabe o que vamos descobrir aqui? É que eu preciso descrever como líder, e é isso que eu experimentei em Portugal. Eu fui numa escola chamada Escola da Ponte, em Portugal. Eu queria conhecer, como aluno de pedagogia, eu queria conhecer aquela escola. Quando eu cheguei lá, eu pensei que o diretor ia chegar e ia me apresentar a escola. Ele chamou, como diz os gaúchos, um piazinho, um menino mais ou menos de 11 anos, e disse assim: mostra a escola e apresente como funciona a nossa escola. Aquele garoto andou a escola inteira, e depois ele me veio e disse assim: é isso tudo, se eu tenho mais alguma pergunta? E eu estava assim, ó. Eu falei: falta isso nas nossas igrejas. Se um visitante chegar na nossa igreja e perguntar a um membro como é que ela funciona, nós não sabemos como dizer, porque nós não treinamos. Eu falei: vou criar um negócio diferente na igreja. Criei um projeto político, pedagógico, ministerial. Foi assim que eu comecei. Para dizer assim: todo mundo na nossa igreja
ele precisa conhecer qual é a visão. Uma das ferramentas mais importantes da caixa de ferramentas do multiplicador de livros é descreva a visão. Quando você descreve a visão, você tem um sonho grande e poderoso de multiplicar vidas. E aqui, queridos, é o nosso desafio. Compartilhe o sonho o tempo todo, por todos os meios e maneiras possíveis. Seja apaixonado. Se você for apaixonado, você vai lembrar de Martin Luther King. Lembra disso? Eu tenho um sonho. Ele morreu, mas o sonho se realizou. O sonho dele era ver um plano de igualdade. E hoje nós temos o quê? Um negro que dirige a maior potência do mundo, porque ele teve um sonho, mas ele lutou por esse sonho. E quando você luta por um sonho, você vai ver que com a ideia ele mudou, vibrou com seu sonho de igualdade de direitos. Então, meu pastor, meu líder que está aqui, se você aprendeu tudo isso, vai entrar no site da junta. Não estou combatendo a junta não, senão o Fabrício me demite. Mas se você não for relevante, se você não for confiante, se você não tiver humildade, eu gostei da definição de humildade que foi dito aqui pelo o nosso chefe Fernando Brandão. Compartilhe publicamente e em particular a sua visão. Sabe onde é que eu ensino mais os meninos? É na minha casa. É no estilo de vida, para onde vamos compartilhando o tempo todo. Por quê? Eu preciso determinar grupos pequenos, multiplicadores, expectativas e compromissos. E aí é que está o grande diferencial. Quando você pensa nisso aqui, o líder é aquele que vê mais que os outros, que vê mais longe que os outros, que vê antes dos outros. Eu aprendi uma coisa com um homem de Deus, pastor, já falei dele aqui, pastor Carlos Guter Krieger, e ele dizia assim para mim: meu filho, você tem quantos anos? Eu disse: pastor, eu tenho 38 anos. E isso foi há 9 anos atrás. E ele disse assim: pois bem, a igreja está aqui e você está aqui. Você tem que continuar crescendo, porque esta igreja que hoje está aqui vai chegar aqui, e se você não tiver crescido, ela vai te colocar ali. Não é um conselho bacana? Motivacional? É assim que funciona. Então, esse é o líder. Desenvolva líderes em potencial. E desenvolvimento é um processo, não um evento. É cooperação com Deus. É um processo que se usa todos os recursos disponíveis. É ajudar outra pessoa a se tornar um líder de PGM. Agora, tudo aqui a junta está disponibilizando algo para você. Eu quero simplificar isso aqui para terminar dizendo assim para você: é importante o treinamento prático, mentoreamento pessoal e orientação, escola de líderes, essencial. Agora, é no pequeno grupo, como disse o Tunala, que tudo acontece, tudo. E aí eu faço uma coreografia todo primeiro domingo do mês, que eu reúno toda a minha liderança. Todo primeiro domingo do mês, 8h30 da manhã eles chegam, tem pão, manteiga, porque comer é comigo. Então, pão, manteiga, café e leite, para isso. De vez em quando coloco mamão, porque tem gente que tem prisão de ventre. Ok? Agora, assim, ó. Perdoe, eu sei que vocês são elegantes, desculpe. Ó, eu preciso dizer para você, 8h30 da manhã. Não é a minha reunião com todos os líderes de todas as redes. Nós temos 5 redes. E ali, então, tomamos café junto, depois tem a minha ministração, 1h30, depois se divide as redes, os pastores de redes também falam uns com os outros, eu descanso 1 hora, depois que os pastores de redes terminam, eu fico com os líderes de grupo de discipulado. Eu digo para eles, lembrem, o líder em treinamento é assim: eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu observo. Você faz, eu te ajudo. Quando isso funcionar, multiplicação certa vai acontecer. É um treinamento. E aí, queridos, fica para nós uma grande lição. A lição é: se eu entender que isso é uma mobilização, alguém perguntou assim: como recrutar novos líderes? Um pastor apaixonado, uma visão real, faz com que as pessoas se voluntariem. Sabe por quê?
Um cara chamado Agostinho. Ele era maniqueísta. Ele andava quilômetros e quilômetros até a catedral onde tinha o bispo Ambrósio. A história diz que ele andava quilômetros ida e volta. E alguém disse para ele: por que você anda tanto para ouvir o bispo Ambrósio, se você não acredita no que ele está dizendo? Agostinho, antes da conversão, disse: não importa no que eu creio ou deixo de acreditar, mas eu admiro a paixão com que ele fala no que ele acredita. O que atrai voluntários para a visão é a sua paixão. Se você for um líder apaixonado, discípulos apaixonados se levantarão para te seguir, porque você é o modelo. Que Deus o abençoe. Vamos ficar em pé? Meu amado pastor, líder, obrigado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você que eu acredito no meu Brasil. Mas eu não posso deixar de elogiar e agradecer quem fez a pergunta, o Fabrício, e a brilhante resposta do pastor Silvado, de que não existe uma cultura fechada nem uma cultura aberta. Não existe. E eu saio daqui com essa resposta dizendo de que no sul do Brasil tem relacionamentos sólidos e reais, porque estão firmados numa situação onde não existe um clima que possibilite estar nas ruas, como no sudeste e norte do Brasil. Mas são relacionamentos que fazem com que nós apresentemos a graça e a compaixão de Deus. Se você sonhar, se você orar, se você acreditar, a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porque esse povo é o povo que se humilhou, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer sarar o Brasil, se você quer sarar o Rio Grande do Sul, se você quer sarar Paraná, Santa Catarina, você só precisa acreditar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E tudo começa com um sonho que foi lançado aqui nesse congresso. Sonhos de Deus. Tudo agora depende unicamente do seu coração. Porque se você crê nisso, o Deus que te trouxe é o Deus que vai honrar a sua liderança, fazendo da sua igreja um celeiro de discípulos. Amém? Pai eterno, eu quero te louvar, te agradecer por esta liderança, pelo nosso país, pelo sul do nosso Brasil. O sul que nós temos clamado tanto, e aqui nós vemos a resposta das nossas orações, ó Deus. Homens verdadeiros, sinceros e apaixonados, que amam, ó Deus, a excelência do chamado que o Senhor colocou nos seus corações. Alarga, ó Deus, e amplia a visão dos teus servos, e que os corações dos teus filhos possam pulsar ardentemente, de tal forma, ó Deus, que uma inquietação espiritual brote nos seus corações, e os teus filhos possam se levantar, ó Deus, como líderes que apontam a visão do caminho da multiplicação de discípulos de Jesus. Pai, é Tu que demole, ó Deus, todas as barreiras que se levantam e constrói marcos e postes que não poderão ser removidos, porque é o Senhor que estabelece na vida dos Teus servos. Obrigado, Senhor, por este encontro. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, querido.